Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse dia de hoje, né? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Pai, abençoa o teu povo, os teus servos. Nesse dia de hoje, meu Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia. Sabemos que nós não somos nada, somos pó e cinzas, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos guardou e nos guarda debaixo da tua potente mão. Pai, nesse momento nós oramos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito Santo venha ser derramado dentro dos nossos corações, e que nós possamos compreender a tua vontade, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que estão enfermos, que necessitam de um grande milagre. Trabalha nessas vidas, meu Deus, e nós cremos verdadeiramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal da Assembleia de Deus Unção e Poder. Eu quero pedir que você deixe o seu like, quero pedir que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas e que você também deixe o seu comentário, o que você achou do vídeo, o que nós precisamos melhorar no nome de Jesus. Meus amados, eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 1, aonde Jesus ele se declara o bom pastor. E nós vamos ler a palavra de Deus e ver e compreender por que ele se declara o bom pastor. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho de João. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pelo curral, pela porta, no curral das ovelhas, mas sob por outra porta, ou por outra parte, é ladrão e salteador. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor Jesus é bem claro. Muitas das vezes, nós, obreiros, queremos pregar um evangelho xoxo, queremos pregar um evangelho de protecionismo, proteger quem está em pecado, proteger quem não quer andar direito, quem está em cima do muro. Mas aqui Jesus não, ele trouxe um evangelho fora do muro. Ele trouxe um evangelho de quem está dentro do curral das ovelhas, de quem está no curral das ovelhas, de quem está entrando pela porta do curral das ovelhas. Ele diz, quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Jesus ele disse em Mateus 7, 13 e 14, que a porta estreita e existe a porta larga. A porta larga é aquele que entra por outra porta, aquele que é ladrão, que é salteador, aquele que não anda segundo a vontade de Deus, aquele que não deixa as suas vontades para viver a vontade do Senhor. Então Jesus aqui nesse versículo 1, ele já traz essa explicação. Ele traz essa notoriedade na palavra, essa força no seu ensino, essa força na sua pregação. Jesus ele diz, na verdade eu vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sob por outra porta, esse é ladrão, esse é salteador. Ladrão da palavra, ladrão da doutrina, do caminho que é Jesus, o único caminho que leva à salvação. Então Jesus aqui ele é enfático. Jesus aqui ele declara a verdade da palavra de Deus para aqueles que querem viver e entrar pela porta do curral das ovelhas. Mas aquele que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? É aquele que entra pela porta. Entrar pela porta aqui é entrar pelo ensinamento de Cristo. É entrar pela doutrina de Jesus Cristo. É negar-se a si mesmo. É cumprir os seus compromissos como cristão, como soldado, como alguém que é chamado por Deus verdadeiramente. Eu não vou, eu não posso. Não. É aquele que se alistou, é aquele que está trabalhando para alguém, que trabalha para um dono, para uma pessoa, que lhe comanda, que é o seu chefe. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Ele chamou e ele determina o que ele quer de mim e de você.
Ou seja, não vai ter tempo para nós fazer muito nossos gostos, as nossas vontades. Muitas vontades que nós fazíamos quando nós éramos ímpios, quando nós vivíamos no pecado, no lamaçal de pecado, na destruição deste mundo, nos enganos desse mundo, nós tínhamos tempo para fazer a nossa vontade e hoje não temos. Porque o nosso tempo, temos que cumprir as nossas partes como cidadão terreno, sim, mas o tempo que tem para nós é o tempo para servir a Deus. É o tempo de nos ocuparmos com a obra do Senhor, louvado seja Deus. E isso é ser o pastor das ovelhas. Isso é entrar pela porta do curral das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso de número 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a esse o porteiro, ele abre a porta. O porteiro também aqui é Jesus. Jesus aqui ele vai abrir a porta para esse que faz a sua vontade, para aquele que anda em seus caminhos, para aquele que dá ouvido à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. Jesus há de abrir a porta. Jesus há de trabalhar nesta vida, nessa família, nesse coração, louvado seja Deus. Porque este não faz a sua própria vontade, mas ele vive para fazer a única e suficiente e poderosa vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. As ovelhas ela não vai seguir a voz do estranho. Quem é ovelha verdadeiramente, ele vai seguir a voz do seu pastor, a voz do nosso pastor. Quem é o nosso pastor verdadeiro, máximo, sumo pastor? Jesus de Nazaré. Então, como que nós vamos seguir ele? Seguir a palavra dele, seguir o conselho dele. Não seguir o conselho dos estranhos. Não seguir o conselho de quem quer servir a Deus, servir o mundo. Não seguir o conselho daqueles que pregam, mas não vivem o que pregam. Não servir aqueles e andar no conselho daqueles que não andam segundo o desejo e a vontade de Deus, mas querem mexer com os gozos desse mundo, mexer com as prostituição, com as bebedeiras, mexer com tudo que não presta aqui nessa terra, mas ele quer ser cristão também. Esse não entrará no curral, ou seja, na porta, o porteiro não abrirá a porta para ele no curral das ovelhas. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ovelha que é a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do seu pastor. Ela não vai seguir uma doutrina, um ensinamento da palavra de Deus errado. Ela não vai concordar com pecado, com coisa errada. Ela vai amar os pecadores. Ela vai levar a palavra, o amor de Deus aos pecadores. Ela vai ganhar os pecadores, mas não concordar com os seus pecados. Aquele que concorda, que apoia, ou seja, este mundo de trevas tenebroso, ele também será inimigo de Deus. Mas aquele que é contra o pecado, que prega a palavra para ganhar os pecadores e a favor da palavra de Deus, esse se constitui-se amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Nós temos que sermos amigos de Deus e não amigos do mundo. Versículo de número 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, Jesus pregando, ensinando aqui para os discípulos, e muitos ouvintes ali da palavra de Deus não entenderam, não compreenderam. Mas Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho. Eu sou a entrada para o céu. Ninguém consegue entrar no céu por outra porta. Ninguém consegue deixar o pecado se não for por mim. Ninguém consegue chegar ao Pai, chegar ao céu se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, eu sou a porta. Aleluia, do curral das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós já vimos muito na palavra de Deus, o próprio Cristo pregando, várias parábolas, vários ensinamentos,
que aquele que vinha a mim jamais eu lançarei fora. Jesus diz, quem quiser vir a mim negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que está em Cristo Jesus já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, que não volta para o lixo, para o lamaçal, se volta a se desviar dos caminhos do Senhor e andar no pecado, esse vai haver condenação grande contra ele. A palavra de Deus é coisa séria. Jesus disse que é melhor não ter conhecido, de que conhecer a palavra de Deus e de se desviar e voltar para trás. Com Deus, de Deus ninguém se zomba. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós viéssemos tomar atitude, para que nós não viéssemos viver no curso desse mundo, viver debaixo do domínio de Satanás. O próprio Jesus, ele disse que o Deus desse século é o diabo. Foi Jesus que disse, não foi nós. Jesus disse que o Deus desse século é o diabo, que comanda, que engana as pessoas. Vamos para o versículo de número 8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Né? Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores de Jesus. Aqueles que pregam a mentira, o engano, né? A falsidade, que apoiam toda destruição que houve no mundo no início e hoje também, esses são salteadores, esses são enganadores. E as ovelhas, quem é ovelha verdadeiramente não vai dar ouvido, não vai seguir, mas ela vai ouvir a voz do seu pastor, louvado seja Deus. Versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus ele declara novamente no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse vai ser salvo. Mas é do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não. Ah, mas eu pensava que era assim. Não, é do jeito de Jesus. Jesus ele testa, Jesus ele prova quem ele ama, para saber se a pessoa é dele mesmo. Jesus nos chama para vestir a camisa do Evangelho, é para pregar as boas novas de salvação, é para ensinar, converter os pecadores à justiça. Louvado seja Deus. O Espírito Santo veio convencer o homem de que foi, meus irmãos. O Espírito Santo veio convencer o homem de que? Os homens do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio convencer que o homem estando em pecado, em estado de pecado, ele tem que ter entendimento e consciência e confessar que realmente está no estado de pecado. E que ele precisa andar em justiça, viver, ser justo, andar na justiça. E realmente ele tem que saber que vai haver um juízo, um grande julgamento um dia. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E todos nós seremos julgados por aquilo que está nos livros, ou no livro de Deus. Se nós fizemos o bem, está lá o bem. Se nós fizemos o mal, o mal. E isso, se nós nos convertemos, verdadeiramente nos arrependemos, lá vai estar escrito o dia e a hora que nós nos arrependemos. Quem morreu fazendo a vontade de Deus, está lá escrito. Quem morreu no pecado, quem morreu na destruição, fazendo tudo quanto o mundo oferece, também lá vai estar escrito. É melhor a gente andar apertado, viver uma vida apertada, mas viver na presença de Deus, mas estar de acordo com a porta, mas estar de acordo com a palavra de Deus. Isso é confortante, saber que se nós morrer hoje, nós seremos salvos. Não há nada melhor, porque a vida nessa terra aqui é angustiante, é aflita, aqui passa com um estalo de dedo da vida, mas na eternidade é para todo sempre, louvado seja Deus. O verso de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? É o diabo, é Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir. Jesus está pregando aqui, dizendo aqui, que o diabo veio matar, roubar e destruir. E Jesus veio trazer o quê? Vida, e vida com abundância. Começa aqui a vida com abundância. E ela começa aqui, ela vai continuar no céu, louvado seja Deus. Aqui é só um carocinho de terra.
Aqui é rápido, é passageiro, mas lá é para toda a eternidade, louvado seja Deus. É por isso que nós somos crentes, nós somos cristãos, que nós servimos a Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. É para que as pessoas se convertessem. Senão, não teria morrido. É para que eu e você tenhamos mudança e transformação de vida, louvado seja Deus. Versículo de número 11, e nós vamos encerrar. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja do Senhor. Para você, amigo, ouvinte da palavra de Deus. Que você venha se converter ao Senhor. Que você venha entregar a sua vida verdadeiramente. Porque você está correndo um grande risco. Se converta hoje. Se arrependa hoje desse mundo tenebroso. Se arrependa hoje desse mundo de destruição. Esse mundo de engano. E se converta a Jesus, o Filho de Deus. Fique todos na graça, fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.